vamos começar o nosso curso de ESTO 03, Engenharia Econômica, iniciando com o nosso primeiro módulo de estudos. Nós temos aqui os tópicos que vão de 1 a 9, que nós vamos cumprir ao longo do nosso curso. Então hoje nós começaremos com o primeiro módulo, juros e taxa de juros. A engenharia econômica trabalha fundamentalmente com 3 fatores: o capital, a taxa de juros, que é o percentual aplicado sobre o capital, e o outro dado fundamental, que é o tempo. O tempo é um item básico na engenharia econômica, que o tempo é justamente o período durante o qual a taxa de juros incide sobre o capital. E esses 3 fatores, capital, a taxa de juros e o tempo, compostos entre si, geram o que nós denominamos como juro, que no mercado também é conhecido na forma do plural, juros, que é a mesma coisa, né? Às vezes pode gerar uma certa dúvida entre taxa de juros e juro. O juro, na verdade, o que seria? O juro é dinheiro, ele é um capital. O juro é o rendimento do capital, ou seja, do dinheiro, pago pelo uso ou aluguel do mesmo, sob determinada taxa de juros, durante certo período de tempo. Como, por exemplo, o rendimento de um título público emitido pelo governo, por exemplo, títulos do Tesouro. Os lucros com o CDB emitido por bancos e comprado por pessoa física. Os juros pagos ao banco que um mutuário paga em um financiamento imobiliário e assim por diante. Nós temos aí uma série de exemplos do que é o juro, né? E o juro, ele tem uma característica importante, ele tem uma classificação que é importante destacar, né? Vale a gente comentar que, na verdade, nem existiria essa classificação, ela é mais conceitual do que prática, mas vamos comentar sobre isso. O juro, ele pode ser decorrente do que a gente chama de juros simples e juros compostos. Mas por que eu comentei que essa classificação praticamente não existe, né? É porque os juros simples não existem no mercado financeiro. Eles são apenas teóricos. Então vamos ver como é que funciona isso através de um exemplo comparativo bastante simples e bastante prático. Então, vamos calcular a evolução de 2 operações financeiras, que pode ser um financiamento de um banco a um mutuário ou o investimento de um investidor junto ao banco. Ambas com um montante ou um capital inicial de R$100.000 e prazo de 6 meses para quitação, sobre uma delas incidindo taxa de juros simples de 10% ao mês e sobre a outra incidindo taxa de juros compostos também de 10% ao mês. Então, através desse exemplo, nós vamos ver qual a diferença gerada pela aplicação de taxa de juros simples e taxa de juros compostos e vamos ver qual a aplicação de um e de outro. Então, para esse exemplo, nós vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma tabela, vamos simular uma tabela, onde eu tenho aqui a indicação dos meses, que vão de 0 até 6, com o montante de R$100.000 no instante zero. O que significa esse montante de R$100.000 no instante zero? Então vamos imaginar, o instante zero é o instante em que há a liberação do capital se for um financiamento de um banco a um cliente, um financiamento para a compra de um imóvel ou de um veículo. Então, o instante zero é quando o banco libera esse crédito. Ou, o instante zero é o momento em que o investidor pega esse dinheiro
e coloca num banco ou numa financeira para fazer o investimento. E nós temos na terceira coluna, na coluna da direita, a indicação da taxa de juros, o I, de 10% a cada mês. Só como parênteses, né, a gente indica a taxa de juros I como uma abreviatura vindo do inglês interest. Na verdade, interest rate, ou taxa de juros. Então, como seria o cálculo dessa dívida aplicando-se juros simples? Então, eu tenho no instante zero a liberação do capital, passado um mês. Passa um mês, ou seja, no instante 1, eu tenho o cálculo desse meu saldo devedor. Então, como é que eu vou calcular? Eu pego o meu saldo anterior, repito, e pego a taxa de juros de 10%, aplico sobre o principal, gerando ou criando os juros de R$10.000 que são incorporados ao montante a ser pago, tanto pela financeira quanto pelo mutuário. Então, esse é o saldo devedor no final do primeiro mês. Transcorrido mais um mês, no instante 2, como é que eu vou calcular novamente essa dívida? Repito o saldo devedor anterior e aplico a taxa de 10% sobre o principal da dívida, criando os juros de R$10.000 que são incorporados à dívida, gerando o total de R$120.000. No terceiro mês, repito essa operação. Pego o saldo devedor anterior, aplico a taxa de juros de 10% sobre o principal, com juros de R$10.000, que serão incorporados à dívida, que passa a R$130.000. E assim transcorre ao longo de todo o período. No quarto mês, a dívida vai a R$140.000. No quinto mês, repito o saldo devedor, aplico a taxa de juros de 10% sobre o principal, calculo os juros de R$10.000, incorporo ao saldo devedor R$150.000. E, finalmente, repito esse saldo devedor, aplico novamente a taxa de juros sobre o principal, calculo os juros e finalizo a operação. Então, essa operação financeira finalizou com R$160.000. Se fosse um investimento, o investidor resgataria R$160.000. Se fosse uma dívida junto ao banco, o mutuário pagaria os R$160.000. Bom, agora vamos verificar esses mesmos valores, porém com juros compostos. Como é que isso vai funcionar? Então, a mesma coisa, eu tenho mês 0 até 6, então mês 0, o 0 é o instante em que esse capital é movimentado, como liberação ao mutuário ou como aplicação por investidor. Então, como é que vai ser o saldo? Qual será o saldo devedor no mês 1? Ou seja, transcorrido 30 dias a partir da liberação, quando vence o primeiro mês. Então, pego o saldo devedor, que no caso é o saldo inicial, repito, calculo, aplico a taxa de juros sobre o principal, que na verdade é o saldo devedor anterior, calculo os juros e incorporo a dívida. Até aí, igual ao caso anterior, mas a diferença para por aí. A partir do primeiro mês, como é que eu vou fazer o cálculo da dívida? Então, para o segundo mês, eu pego o saldo devedor anterior, repito, pego a taxa de juros de 10%, aplico sobre o saldo devedor anterior, calculo os juros e incorporo a minha dívida. No período 3, faço a mesma coisa. Repito o meu saldo devedor anterior e vou incorporar os juros decorrentes da aplicação da taxa de juros de 10% sobre o saldo devedor anterior, o que dá 12.100, levando a dívida a 133.100.
Para o quarto mês, repito o saldo devedor, aplico a taxa de juros sobre o saldo devedor anterior, calculo os juros, incorporo a dívida e obtenho o novo saldo devedor. E assim vai. No quinto mês, repito o saldo devedor, aplico a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior, calculo os juros, incorporo a dívida e tenho um novo saldo devedor. E, finalmente, termino essa tabela de juros compostos, repetindo o saldo anterior, aplicando a taxa de juros sobre o saldo devedor anterior, calculando os juros e incorporando ao capital, obtendo o saldo devedor final. Do mesmo modo, se foi o investidor que aplicou os 100 mil, ele vai resgatar R$ 177.156,10. Se for um mutuário, ele terá que pagar essa quantia de volta ao agente financeiro. Mas é importante observar a diferença que nós obtivemos no saldo devedor final com uma tabela de juros simples e uma tabela de juros compostos. A diferença é bastante grande, né? Agora, como é que elas funcionaram? No caso dos juros simples, a taxa de juros mensal sempre se reporta ao principal da dívida, ao passo que no saldo, no cálculo de juros compostos, a taxa de juros se reporta sempre ao saldo devedor do período anterior. Então, confirmando isso, né, nós podemos observar que no cálculo de juros simples, a taxa de juros de cada mês é aplicada sempre sobre o montante inicial para a posterior agregação ao saldo. Não há sobreposição de taxas de juros, daí a denominação juros simples. O total final de juros, nesse caso, pode ser genericamente expresso por J de juro é igual a NIP, sendo N o total de períodos de capitalização, que no caso são 6. I, que é a taxa de juros aplicada a cada período, que no exemplo é 10% ao mês. P, que é o capital inicial ou principal da operação, que no caso é R$ 100 mil. E, finalmente, o total de juros simples pagos, que no caso será J igual a N, que é igual a 6, vezes I, que é igual a 0,1, vezes o principal, que é 100 mil, que vai dar R$ 60 mil. Ou seja, a devolução, o pagamento dessa dívida envolve os 100 mil reais originais mais os 60 mil reais dos juros calculados. Porém, em relação aos juros simples, é importante a gente fazer uma observação. O cálculo com taxas de juros simples nunca é utilizado em nenhuma operação financeira, em nenhum mercado financeiro do mundo. Sua análise é apenas ilustrativa. Nenhum mercado financeiro do mundo aplica juros simples. Ok? Ou seja, ele é apenas um dado teórico que nós estamos aqui abordando como um assunto introdutório. Mas nós vamos ver agora os juros compostos. E esses, sim, efetivamente, são utilizados em todo o mundo. Então, nós podemos observar que no cálculo de juros compostos, a taxa de juros de cada mês é aplicada sempre sobre o saldo devedor da operação financeira atualizada a cada mês. Neste caso, há sobreposição das taxas de juros. Nós podemos ver, por exemplo, voltem aí no instante 2. Né? No instante 2 eu já tenho o saldo anterior de 110 mil, que já tem juros incorporados, quer dizer, já tem uma taxa de juros aplicada, e eu aplico os 10% sobre o principal e sobre os juros já incorporados anteriormente. Ou seja, a cada período, a taxa de juros incide sobre os juros já calculados e agregados nos períodos anteriores. Daí a denominação juros compostos. O cálculo com taxa de juros compostos é utilizado globalmente
em todas as operações financeiras e através do mesmo critério de cálculo que nós vamos ver aqui. Sua utilização é universal, apesar de já ter sido questionada diversas vezes sob o argumento de tratar-se de um anatocismo. O que seria um anatocismo? Anatocismo seria uma irregularidade financeira, um erro financeiro. Foi um termo utilizado para classificar ou para denominar juros compostos por estudiosos que questionavam a sua aplicação. Entretanto, o anatocismo não foi acatado em nenhum mercado financeiro do mundo. Todos os mercados financeiros do mundo utilizam, ou seja, utilizam juros compostos em todas as operações. Ok? Então, isso é uma parte introdutória, nós vamos voltar a isso, vamos voltar a esse exemplo simples das tabelas várias vezes. Mas lembrando, daqui para frente nós vamos nos reportar somente aos juros compostos. Juros simples é apenas uma teoria, foi aquele pequeno capítulo, aquele pequeno assunto que nós vimos anteriormente e para por ali. Não voltaremos mais àquele assunto. Agora veremos o conceito de diagrama de fluxo de caixa. Então nós vamos ver agora como é que eu interpreto, como é que eu monto um diagrama de fluxo de caixa e de onde ele veio. Tá? Bom, diagrama de fluxo de caixa é um gráfico cartesiano no qual o eixo das ordenadas expressa os montantes financeiros, enquanto o eixo das abscissas representa o tempo. A divisão da escala das abscissas expressa as unidades de tempo utilizadas na análise conforme representado abaixo. Então vejam, o capital, conforme nós vimos, começamos a ver nesse módulo, é uma função da taxa de juros e do período de tempo N. Então eu posso tanto construir um gráfico cartesiano do capital em função de I, quanto do capital em função de N. Ou seja, eu posso construir um gráfico cartesiano expressando o capital em função de I, mantendo-se N como uma constante, ou o capital em função de N, o tempo, tendo-se I como uma constante. Isso nós vamos ver mais detalhadamente, mas é importante salientar, o diagrama de fluxo de caixa é um gráfico cartesiano que tem no eixo das ordenadas um montante financeiro que é o C e no eixo das abscissas o tempo que é N. O fluxo financeiro, ou seja, o capital, sendo função da taxa de juros e do tempo, é representado pela curva da respectiva função conforme abaixo. Essa curva que está abaixo, em vermelho, é a curva que representa da melhor forma o capital em função do tempo e da taxa de juros. Por enquanto, nós vamos apenas observar essa curva rapidamente e vamos tirá-la do nosso diagrama de fluxo de caixa. Mais à frente, nós vamos voltar a essa curva e entender toda a sua representatividade. Bom, por uma questão de simplificação e conforme uso universal, o diagrama de fluxo de caixa será representado apenas pela porção positiva do eixo das abscissas. Ou seja, ele terá apenas essa representação. Então vamos ver agora quais os componentes do diagrama de fluxo de caixa. O eixo das abscissas será denominado horizonte de planejamento e terá o seu instante final indicado por N. Cada divisão do eixo das abscissas será denominada instante e serão numeradas a partir de 0 na origem, conforme o par ordenado, até o enésimo instante no final do horizonte de planejamento. O intervalo
entre dois instantes consecutivos será denominado período, e ele terá duração estabelecida conforme a conveniência do projeto. Poderá ser hora, dia, semana, mês, semestre, ano, biênio, quinquênio, década e assim por diante, conforme a necessidade do meu planejamento financeiro. O fluxo financeiro de cada período será indicado por setas orientadas conforme os gráficos cartesianos. Ou seja, seta orientada para baixo indica fluxo negativo ou saída de capital. Do mesmo modo, seta orientada para cima indica um fluxo positivo ou entrada de capital. No equacionamento de um diagrama de fluxo de caixa, os fluxos financeiros devem ser trabalhados com seus respectivos sinais. Sinal positivo para fluxos orientados para cima e sinal negativo para os fluxos orientados para baixo. A não ser que eu esteja fazendo o estudo em caráter absoluto. Eu quero, por exemplo, analisar quais as despesas de um projeto. Então eu já calculo tudo com um sinal positivo, mas entendendo que aquilo é uma despesa, ou seja, uma saída de capital. Mas isso nós também vamos ver mais à frente. Esse item 8 é muito importante. O diagrama de fluxo de caixa poderá ter apenas uma única inversão de sinais de seus fluxos financeiros. Nesse caso, ele será denominado diagrama de fluxo de caixa convencional e será objeto de análise da engenharia econômica. Ou seja, já deixando bem claro, os nossos diagramas de fluxo de caixa poderão ter apenas uma inversão de sinal. Uma inversão de sinal resultante. Eu posso ter fluxos orientados para cima e para baixo ao longo de toda a extensão do meu horizonte de planejamento. Mas a partir do momento em que eles são contabilizados, ou seja, os fluxos negativos são subtraídos dos positivos, o resultado final poderá ter apenas uma inversão de sinais. Nós vamos ver isso mais à frente. Caso o diagrama de fluxo de caixa apresente mais de uma inversão de sinais de seus fluxos financeiros, ele será denominado diagrama de fluxo de caixa não convencional e não será objeto de análise de engenharia econômica. Ou seja, dado um projeto em que eu tenho duas ou mais inversões de sinais, a partir do momento que ocorre, no momento em que ocorre a segunda inversão, esse projeto é descartado. Ele não é mais objeto de análise da engenharia econômica. E é importante frisar, diagrama de fluxo de caixa com mais de uma inversão de sinais, ou seja, o não convencional, não se define financeiramente, porque a segunda inversão representa o encerramento do projeto financeiro. O único tipo de empresa que suporta mais de uma inversão de sinais é a empresa estatal. Por isso, na maioria dos casos, ela é um ralo financeiro à nação. Eu digo na maioria dos casos por quê? Porque existem estatais que são saudáveis financeiramente, são lucrativas, mas elas são pontos fora da curva. Na grande maioria dos casos, estatais são ralos de dinheiro. Né? E todo diagrama de fluxo de caixa tem seu diagrama simétrico correspondente à parte análoga de uma operação financeira. Ou seja, vamos imaginar que uma cliente solicita um empréstimo a um banco para um financiamento. Então, se a cliente solicita um financiamento junto ao banco, no momento em que este libera o capital, trata-se de entrada de recursos para a cliente, ao passo que para o banco é uma correspondente saída. Analogamente, as prestações do financiamento pagas pela cliente serão uma saída
de seus recursos financeiros, mas elas são correspondente à entrada de recursos para o banco. Então, todo diagrama de fluxo de caixa ele tem essa situação espelhada, ele tem o seu correspondente análogo. Do mesmo modo, se um grupo de investidores aplica o capital em um projeto, que é uma pessoa jurídica, para o grupo, o investimento é uma saída de recursos. Para o projeto, é uma correspondente entrada. Analogamente, os dividendos e lucros pagos pelo projeto serão saída de recursos, mas para o grupo de investidores é entrada de recursos. Agora nós vamos começar a trabalhar monetariamente com os diagramas de fluxo de caixa. Esse diagrama de fluxo de caixa que nós acabamos de ver, nesses 10 tópicos, como é que ele se classifica, ou como ele se comporta, ou como é construído. Então vamos começar a ver a série unitária, que é muito importante e será a base de todos os nossos estudos. Então, a série unitária, nós vamos deduzir a expressão matemática referente à série unitária, utilizando os conceitos de juros compostos e diagrama de fluxo de caixa. Lembrando que eu denomino série unitária aquela série em que ocorre uma movimentação financeira na origem do diagrama de fluxo de caixa, por exemplo, no instante zero, e ocorrerá uma única outra movimentação de capital no final do horizonte de planejamento. Ou seja, a série unitária é caracterizada por um fluxo financeiro no instante zero e um fluxo financeiro no instante n. Por isso que ela é chamada de série unitária. É um fluxo financeiro que se movimenta de zero para n. Porém, ao longo do tempo, ao longo do diagrama de fluxo de caixa, os montantes financeiros serão atualizados. Então, a expressão que deduziremos é a mais importante da engenharia econômica, pois é através dela que todas as demais expressões serão deduzidas. Então, vamos começar a ver aqui a série unitária. Então, conforme eu já falei inicialmente, nós definimos série unitária como diagrama de fluxo de caixa, na qual ocorre uma movimentação financeira em seu instante inicial e uma única movimentação financeira no final do horizonte de planejamento, porém, contabilizando-se os juros decorrentes da aplicação da taxa de juros em cada período. Então, nós podemos demonstrar esse diagrama de fluxo de caixa através da tabela de juros compostos que nós acabamos de ver. Está aí a mesma tabela, né? A única coisa que faltou foi no mês 6 o 0,10 centavos, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Então vamos imaginar como é que eu calcularia, como é que eu transporia essa tabela para um diagrama de fluxo de caixa. Então a representação no diagrama de fluxo de caixa seria, no instante zero, que é, no caso, um financiamento de 100 mil liberado, no instante zero, a uma taxa de 10% ao mês, que deverá ser pago integralmente em parcela única ao final dos 6 meses. Então, como é que é a visualização disso no diagrama de fluxo de caixa? No instante zero, eu tenho os 100 mil, que é o principal da dívida. Posteriormente, a cada período, a dívida vai sendo calculada. Mas ela está sendo apenas calculada, apenas atualizada. De tal forma que quando eu chegar no final do meu horizonte de planejamento, aí sim eu tenho, com a dívida apurada, a movimentação de capital. Ou seja, se é um financiamento bancário, o pagamento ao banco. Se é uma aplicação financeira de 100 mil, o resgate de 177.156,10. Do mesmo modo, pessoal, aí eu fiz como se fosse, no caso anterior, é como se fosse um investimento. No caso de um investimento, aliás, desculpe, no caso anterior foi como se fosse um financiamento. Nesta série, no caso de investimento de 100 mil, há uma taxa de 10% ao mês a ser resgatada integralmente
em parcela única ao final de 6 meses, nós teríamos o seguinte: o investidor aplica os 100 mil e a corretora de valores vai calculando a cada período o saldo a que o investidor tem direito, até o final, quando ele faz o resgate do principal de R$ 177.156,10. Para chegarmos à forma genérica que estabelece a relação entre o montante inicial, também denominado principal ou capital inicial, e o montante final, denominaremos o montante inicial por VP, valor presente, e o montante final por VF, valor futuro, como segue, utilizando o mesmo critério que usamos anteriormente. Então, na forma genérica, eu tenho aqui, no instante zero, o VP, genericamente. No instante 1, transportando para o instante 1, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu saldo anterior, VP, mais a taxa de juros multiplicada pelo principal, VP. Colocando VP em evidência, eu vou ter VP que multiplica 1 mais I. Quando eu transporto esse meu saldo devedor do instante 1 para o 2, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu saldo devedor anterior, VP1 mais I, mais a taxa de juros aplicada sobre o saldo devedor anterior, VP1 mais I. Coloco o VP1 mais I em evidência e vou ter VP1 mais I ao quadrado. Novamente, transportando para o instante 3, eu vou ter o principal, VP1 mais I ao quadrado, mais a taxa de juros aplicada sobre o principal, VP1 mais I ao quadrado. Coloco o VP1 mais I ao quadrado em evidência e vou ter VP1 mais I ao cubo. Claro que já dá para a gente começar a fazer analogia entre o expoente e o número do instante. Transportado ao instante 4, a mesma coisa. Então eu vou ter o saldo devedor anterior mais a taxa vezes o saldo anterior. Colocando-se a parte comum em evidência, eu vou ter VP1 mais I igual a 4, mais I a quarta. E a mesma coisa transportando para o instante 5, VP1 mais I a quarta mais a taxa que multiplica VP1 mais I a quarta, colocando a parte comum em evidência, VP1 mais I a quinta, e assim sucessivamente até o final do horizonte, quando eu terei no instante N, já no instante onde eu vou calcular o meu montante final, eu vou ter VP 1 mais I elevado a N menos 1, que é o saldo devedor do instante anterior, do instante N menos 1, mais a taxa de juros aplicada sobre o saldo anterior, VP 1 mais I elevado a N menos 1. Coloco a parte comum em evidência, vou ter VP 1 mais I elevado a N. Ou seja, essa movimentação financeira que eu chamei de VF, chamada de VF, que é o valor final, na verdade, ela vale o valor presente que multiplica 1 mais I elevado a N. Portanto, a minha expressão genérica para o cálculo do diagrama de fluxo de caixa unitário será VF é igual a VP, que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa expressão que está colocada aí é a expressão mais importante da engenharia econômica. Pessoal, quero frisar, é a expressão mais importante porque é a partir dela que nós deduziremos todas as demais expressões dos diagramas de fluxo de caixa em engenharia econômica. Então vamos ver agora um exercício. Vamos ver um exercício bem simples para essa aplicação. Um investidor aplicou R$25 mil em papéis de mercado para resgate após 2 anos, com uma taxa fixa de rendimento de 1,5% ao mês. Determine o capital a ser resgatado ao final do prazo de 24 meses. Então, conforme enunciado, o valor presente é 25 mil. A taxa de juros é de 1,5% ao mês.
e o prazo será de 24 meses. Então, qual será o valor que esse investidor irá resgatar ao final do prazo de 24 meses? Será o valor futuro. Então, o valor futuro é o valor presente que multiplica o mais I elevado a N. Substituindo, tenho o valor futuro é 25.000, que multiplica 1 mais 0,015 elevado a 24. Observe que a taxa de juros colocada na forma decimal. Portanto, o valor futuro será R$ 35.737,57. Vamos ver outro exemplo. Um investidor tem um capital de R$200.000 e pretende atingir o valor de 500.000 após uma aplicação com prazo de 3 anos. Ou seja, uma pessoa tem R$200.000 na mão e ela quer, dentro de 3 anos, oferir 500.000. Então, qual a taxa de juros, de remuneração, que esse investidor que tem esse capital deve procurar? Então, olhando o enunciado, 500.000, que é o valor futuro, é igual a 200.000, que é o valor presente, que multiplica 1 mais I, que é a minha incógnita, elevado a 36, que é o prazo. Portanto, 1 mais I elevado a 36 é igual a 2,5. 1 mais I é a raiz 36ª de 2,5. Portanto, I será igual a 2,578% ao mês. Se nós observarmos o momento atual, é uma taxa praticamente impossível de ser encontrada, porém era muito comum há poucos anos atrás. Vamos ver um terceiro exemplo. Um investidor tem um capital de R$200.000 e, após uma aplicação por um prazo de 18 meses, resgatou o total de R$318.000. Determine a taxa de juros que foi paga nesse investimento. Então, a mesma coisa. Valor futuro, 318.000, é igual ao valor presente, que é 200.000, que multiplica 1 mais I elevado a 18. Então, 1 mais I ao expoente 18 é 1,59. Então, 1 mais I é a raiz 18ª de 1,59, portanto, I será 2,6097% ao mês. Foi a taxa de juros paga sobre R$200.000 ao mês para que após 18 meses rendesse R$318.000. Vamos ver um último exemplo nesta parte, né? O investidor aplicou um capital de R$200.000 com rendimentos mensais de 0,87% e resgatou R$248.000. Determine o prazo da aplicação. Então, 248.000, que é o valor futuro, é igual a 200.000, que é o valor presente, que multiplica 1 mais 0,0087, que é a taxa de juros, elevado ao período N, que é a minha incógnita. Portanto, 1,0087 à potência N é igual a 24. Portanto, N será igual ao logaritmo de 1,24 na base 1,0087. Qualquer calculadora científica ou qualquer planilha Excel calcula isso. Então, nós temos N igual a 24,8328463 ou 24 meses e 25 dias. Então, vejam, pessoal, como nós conseguimos trabalhar várias operações de uma forma muito simples. Senhores alunos, solicito que peguem a lista de exercícios disponibilizada no site e a resolvam para vermos as dúvidas residuais do próximo encontro.